Há aproximadamente um ano, decidimos realizar um Fórum da Liberdade inspirado na obra A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Muita coisa aconteceu no Brasil desde então, porém, a cada acontecimento, reforçávamos a nossa impressão de que é essencial tornar a obra mais conhecida para o público brasileiro, pois, infelizmente, o futuro distópico caracterizado por Rand se torna cada vez mais semelhante ao cenário que se desenha no nosso país. No seu romance, publicado em 1957, Ayn Rand narra a história de uma empresária empenhada em manter em funcionamento a companhia ferroviária que herdara do seu avô. Nessa trajetória, Dani Taggart enfrenta políticos inescrupulosos, pseudo-empresários corporativistas e intelectuais indolentes, que defendem a intervenção e a coerção estatal como único meios para a promoção do bem comum. Evidentemente que a regulação e o excesso de tributação também os favoreciam, e ao passo que impunham graves ônus aos seus opositores e concorrentes. Mas a justificativa foi sempre o bem-estar da população. Diante desse cenário paralisante, os indivíduos mais produtivos, liderados por John Galt, decidem entrar em greve e refugiar-se em um pequeno vale, o Vale de Galt, onde todos são livres para desempenhar as suas atividades. Um dos pontos cruciais do enredo é o conflito interno vivenciado pela protagonista, dividida entre enfrentar os usurpadores para manter ativa a empresa ou simplesmente abandoná-la nas mãos dos seus inimigos e recomeçar a sua trajetória em uma sociedade fundada nos valores da liberdade e da meritocracia. Não tenho a pretensão de resumir uma obra com mais de 1000 páginas nesse breve parágrafo, mas gostaria de evidenciar as semelhanças entre a distopia descrita por Ayn Rand e o momento que estamos vivendo. Não quero, por outro lado, incentivar a greve dos cérebros ou a fuga dos indivíduos mais produtivos para outro país, pois creio que o Vale de Galt pode ser aqui, como acreditaram os milhões de imigrantes que desembarcaram em nossas terras nos últimos 5 séculos, buscando nada mais do que a oportunidade de perseguir os seus sonhos. Para isso, no entanto, entendo que há uma pergunta que deve ser respondida: quem move o mundo? Certamente, ao longo desses 2 dias de debates, escutaremos diferentes respostas para essa pergunta, que serve de tema ao 29º Fórum da Liberdade, o que reforça o ambiente plural que nos esforçamos para construir. Ao final, espero que cada participante sinta-se livre para formar o próprio juízo, porque a liberdade individual é um valor inegociável. Pessoalmente, eu não me furtarei a responder, pois, acima de tudo, o Instituto de Estudos Empresariais objetiva a formação de lideranças, e estas não surgem sem exemplos para inspirá-las. Antes de responder, no entanto, permitam-me fazer algumas breves observações. Temos passado os últimos meses com nossas atenções voltadas para Brasília e o processo de impeachment da presidente da República. Enquanto isso, milhares de empresas estão fechando as suas portas e milhões de pessoas estão perdendo seus empregos. Não tenho dúvidas de que os fatos estão intimamente conectados, mas me parece estar havendo uma confusão entre causas e consequências. Alega-se que o país está parado em decorrência da grave crise política que estamos enfrentando. Entendo que, na verdade, a grave crise política é reflexo de um governo que sufocou o setor produtivo com excesso de regulação e tributação, conduzindo o país a uma profunda crise econômica. Assim como em A Revolta de Atlas, os grandes responsáveis pela crise estão sempre se eximindo da culpa e buscando outros culpados. Optam pela expoliação no lugar da criação, negam a realidade como se esta não existisse e, ao mesmo tempo, acreditam em soluções místicas, confiando em decretos e leis ao invés de crer na capacidade humana. Ora, quando a política é colocada na frente da economia e a necessidade é mais valorizada do que a capacidade, o resultado não pode ser outro, senão o futuro distópico caracterizado por Ayn Rand, que extrapolou as páginas do romance e hoje faz parte da nossa realidade. Espantamo-nos com a burocracia, mas criamos uma sociedade de milhões de burocratas, onde cada repartição busca justificar a sua existência, criando novas obrigações para os cidadãos. Assustamo-nos com a falta de segurança, mas deixamos as armas apenas nas mãos dos criminosos e ainda os tratamos como vítima quando alguém tenta revidar a violência. Reclamamos da alta carga tributária, porém desejamos uma cobertura plena de serviços públicos gratuitos. E, finalmente, revoltamo-nos contra a corrupção,
mas aceitamos conceder cada vez mais poder e mais controle aos agentes corruptores, para que eles eliminem o crime que eles mesmos vêm cometendo há séculos. Meus amigos, será que estamos sendo racionais? Não se pode comer o bolo e ter o bolo ao mesmo tempo. Não podemos esperar resultado diferente quando os mais bem-sucedidos não são os que produzem com mais eficiência, mas os que estão mais próximos ou alinhados com o governo. Quando, para produzir, o empresário precisa pedir autorização daqueles que nada produzem. Quando a incompetência é premiada às custas da capacidade e a necessidade é o valor supremo, impondo o sacrifício a todos, excesso a uma classe privilegiada que se omite sob o véu de uma democracia torpe sustentada por benefícios autoconcedidos. Quando os homens encarregados de fazer as leis e as justiças escondem-se atrás de formulismos e prerrogativas, como se esses pudessem livrá-los da realidade objetiva. Estamos vivenciando o ocaso de um governo, porém isso será pouco relevante se não representar também a queda de um modelo político e o surgimento de um novo código moral. Sob a égide do modelo vigente, sobrevive uma classe de criminosos legais que aprovam leis e decretos, autorizando-os a saquear vítimas indefesas, apossando-se das suas riquezas sob a aparência de legitimidade, e o que é ainda pior, utilizando-se para isso todo o aparato estatal. Nesse contexto, a influência se torna a mercadoria mais desejada, pois o suborno e a troca de favores são as moedas mais valiosas para a manutenção de benefícios e privilégios. É por isso que, mais do que um novo governo, é importante defender um novo código moral, no qual a razão há de ser o valor supremo. Até hoje, servimos a necessidade como imperativo máximo, como justificativa para a regulação e a expoliação, como se um ente superior, apenas pelo fato de ter sido democraticamente eleito, fosse capaz de magicamente garantir que os indivíduos produtivos sejam privados dos seus meios de produção e ainda sigam produzindo. Isso é tão absurdo quanto esperar que uma planta elimine as suas próprias raízes e continue a viver. Essa é a grande contradição dos nossos tempos. Estamos lutando contra o nosso meio de subsistência, contra aquele único elemento que nos diferencia dos demais seres, que é a mente humana. Estamos em guerra com quem move o mundo. A razão humana está sujeita tão só a uma lei, que é a lei natural. Foi em cumprimento a essa lei única que o homem descobriu o fogo, domesticou os outros animais e desenvolveu técnicas agrícolas que lhe permitiram viver mais. Foi também em cumprimento a esse imperativo que o ser humano criou carros, aviões e a internet, e seguirá desenvolvendo novas ferramentas para aumentar o seu bem-estar. A mente humana não tem limites, pois obedece a um único valor, a vida. À primeira vista, pode parecer contraditório que, a despeito de todos os avanços por ela proporcionados, ainda buscamos impor limites aos desígnios da mente humana, por meio de leis e regulações. Contudo, uma das grandes lições da obra de Ayn Rand é que as contradições não existem. Ao nos deparar com uma, devemos sempre revisar as nossas premissas. E, ao fazer esse exercício, perceberemos que a incompatibilidade aparente não resiste aos fatos. Afinal, aqueles que buscam regular a mente humana sabem que os indivíduos que movem o mundo jamais abdicarão da sua capacidade criativa. Por isso, os burocratas, os místicos, enfim, aqueles que nada produzem, não receiam em apostar contra a realidade, já que estão depositando as suas fichas naqueles indivíduos que nunca desistem, que perseguem os seus sonhos independentemente de qualquer adversidade. Aos incapazes, não interessa perguntar como nem porquê, pois acreditam no fato de que os indivíduos que movem o mundo sempre darão um jeito. Parece-me, contudo, que estamos chegando a um beco sem saída, uma vez que o peso do globo está se tornando insustentável sobre o ombro de tão poucos. É chegada a hora de reconhecermos que somente a capacidade humana, e não a necessidade, poderá prover soluções para a crise que estamos enfrentando. É preciso, em última análise, compreender que estamos vivendo uma crise moral. Afinal, não podemos esquecer que o cenário atual é produto daqueles valores e ideias que há décadas vêm sendo defendidos pelas nossas lideranças políticas. Então, encaminhando-me para o final, gostaria de dizer que, na minha visão, quem move o mundo são os indivíduos produtivos, racionais e coerentes, aqueles que inovam, empreendem e criam. São os indivíduos que arriscam seu patrimônio,
sua reputação para perseguir um sonho, um objetivo pessoal. São aqueles que, através das suas ações e com seus próprios meios, impactam de forma positiva a vida daqueles que estão ao seu redor. São empreendedores, pequenos ou grandes empresários, visionários que não acreditam no sacrifício, mas na capacidade humana como força motriz da sociedade. Esses são os atlas que carregam o globo sobre os seus ombros. Nós somos os motores do mundo, e por isso devemos compreender, de uma vez por todas, que parar ou mover o mundo é uma decisão que cabe a cada um de nós tomar.